Meu nome é Rony Las Casas. Boa tarde para todo mundo que está participando aqui. Eu sou profissional de educação física. É uma honra muito grande para mim defender essa tese, essa pesquisa, para conseguir almejar aí o título de doutor em saúde e nutrição. E é uma grande honra para mim ter nessa banca todos os professores e profissionais também, né, que contribuíram para a minha formação acadêmica e também para a minha formação profissional. Eu tenho uma história com cada um dos profissionais que estão aqui na banca, que me auxiliaram em todo o processo de análise, processo de ensino e aprendizagem mesmo da educação física e análise de moléculas e de fatores que contribuíram para todo esse meu processo de doutoramento. Por isso, é uma honra muito grande eles estarem na minha banca, presente na minha banca. Gostaria também de exaltar todos os outros profissionais que estão aqui presentes, todos os participantes, para assistir essa defesa de tese, que é através do programa de pós-graduação em saúde e nutrição, da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, que é intitulado Estudo do efeito agudo do treinamento de força em diferentes intensidades e do estado de treinamento nas concentrações plasmáticas de lisina e PDMF em adultos jovens, um ensaio clínico crossover. O orientador é o professor doutor Albenar Nunes da Silva e o co-orientador é o professor doutor Hugo César Martins Costa. O exercício físico e a alimentação saudável são uma das melhores estratégias para a melhoria da saúde, da estética e do desempenho físico. Tanto o exercício cardiorrespiratório quanto o exercício de força, ele promove e oportuniza melhorias na saúde cardíaca, no sistema muscular, por exemplo, aqui aumento da massa muscular, no sistema nervoso central, promove também melhorias no sistema nervoso periférico, assim como no sistema hematopoético, no sistema ósseo e cartilaginoso e em demais órgãos, a exemplo do fígado, do rins e demais órgãos. Também, o exercício físico é considerado como medicamento capaz de atuar em 26 tipos de doenças crônicas diferentes. Como exemplo, atuar no enfrentamento à depressão, ansiedade, doenças neurológicas como demência e Parkinson, doenças metabólicas cardiovasculares e pulmonares. Assim, o exercício físico, através de uma prescrição adequada, ele é crucial para as respostas adaptativas. Um dos tipos de exercício físico é o treinamento de força, que pode ser prescrito, controlado e manipulado através da carga de treinamento, com seus componentes da carga e as variáveis estruturais, a exemplo, a intensidade, o volume, a duração, a densidade e a frequência. E as variáveis estruturais, o peso, a série, repetições, ação muscular, pausa e os exercícios. Através dessa manipulação, pode-se conseguir respostas adaptativas como o aumento da força muscular, da massa muscular, da resistência muscular, da potência, da coordenação e aumento do equilíbrio. E vários estudos ainda não está muito claro quais são esses mecanismos musculares que podem ajudar a explicar esses benefícios. Uma possível explicação, e até definida por Pedersen há 2 décadas atrás, foi considerar o músculo como um órgão endócrino, autócrino e parácrino, capaz de atuar liberando várias moléculas, várias miocinas, que possibilitam atuar na hipertrofia muscular, assim como, exemplo, da interleucina 6 e da irisina, capaz
de promover o amarronzamento do tecido adiposo branco. Também é capaz de atuar em algumas doenças, por exemplo, como neoplasias, auxiliando a diminuição do fator de necrose tumoral, também em doenças renais, possibilitando a melhoria desse quadro da doença, nas relações com o intestino, pâncreas, o fígado, também no tecido ósseo. E essas moléculas também, outra área de estudo do nosso grupo, também está relacionada com o envelhecimento, que essas moléculas, essas miocinas, ou essas exercinas, atualmente sendo chamadas, também podem atuar no processo de envelhecimento. E um dos principais eixos que essa pesquisa se propõe é estudar o eixo da molécula irisina com o BDNF, que a literatura apresenta que esse eixo possibilita o aumento do BDNF, que permite uma melhoria, né, das sinapses nervosas, que é a neuroplasticidade cerebral, e de novas formações de neurônios, que é a neurogênese, por exemplo, cerebral. Além desse eixo atuar, atua na periferia, auxiliando no amarronzamento do tecido, igual eu já havia comentado anteriormente, e até no aumento e adaptações musculares. A irisina é uma miocina descoberta em 2012, com 112 aminoácidos, peso molecular de 12 kilodaltons, e que, através do exercício físico, no interior da célula, aumenta a concentração de cálcio, que aumenta a calmodulina e desencadeia um processo que ativa a CREB, e no interior celular ativa o gene do PGC1-alfa, que ativa o gene do FNDC5, que é o domínio da fibronectina contendo 5 proteínas. O domínio da fibronectina ele é clivado em irisina e liberado na corrente sanguínea. Já o BDNF, ele é uma neoneutrófila descoberta em 1982, de 119 aminoácidos, de peso molecular de 13,6 kilodaltons. Esse possível eixo, ele acontece também com o início do exercício físico. A irisina é capaz de estimular o AMP ciclo, a PKA e a CREB, que no interior da célula ativa o gene do BDNF, que é transcrito e transportado para o retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático, ele é traduzido e transportado para o aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, ele é transportado para as vesículas intracelulares e é clivado em pré-pró-BDNF, atuando tanto um quanto o outro na neurogênese e neuroplasticidade cerebral. A irisina, existem atualmente muitos estudos controversos em relação ao treinamento de força. A exemplo desses estudos aqui apresentados, que tiveram aumento do BDNF em diferentes intensidades e em diferentes estados de treinamento. Outros estudos não apresentaram diferenças estatísticas para o aumento do BDNF, com intensidades diferentes e também situações de estados diferentes de treinamento. Já o BDNF também é controverso em relação ao treinamento de força, apresentando alguns estudos que mostrou que houve aumento do BDNF nas diferentes cargas de treinamentos aqui apresentadas. Outros estudos não mostraram diferenças estatísticas no BDNF, mostrando novamente que esses estudos sempre fizeram as intervenções apenas com um tipo de estado de treinamento e alguns deles com cargas de treinamentos
mais próximas. E nenhum estudo investigou o efeito do consumo alimentar e do estado de treinamento. E aí, o nosso estudo, então, ele apresenta como modelo estudar o treinamento de força, unificando a diferentes cargas de treinamento, diferentes volumes e intensidades, analisar o consumo e relacionar esse consumo alimentar, os diferentes estados de treinamento, com a molécula irisina e BDNF. Assim, fica a pergunta se o treinamento de força, de forma aguda, em diferentes intensidades, diferentes formas, estados de treinamento, podem modular as respostas plasmáticas de irisina e BDNF em adultos? Como hipótese alternativa 1, os protocolos de treinamento de força são capazes de modular agudamente as concentrações plasmáticas de irisina e BDNF, e como hipótese alternativa 2, o grupo de indivíduos não treinados em força aumentará mais a concentração plasmática de irisina e BDNF do que o grupo treinado em força. O objetivo da pesquisa foi investigar o efeito agudo de uma sessão de treinamento de força na musculação em diferentes intensidades e dos estados de treinamento nas concentrações plasmáticas de irisina e BDNF em adultos jovens. Como objetivos específicos, o primeiro é caracterizar o grupo de não treinados e treinados em força, além de investigar os diferentes estados de treinamento na manifestação da força máxima entre esses dois grupos. O segundo objetivo específico é definir, através da manipulação do volume e da intensidade, a carga de treinamento de força na musculação dos diferentes protocolos de alta intensidade e de baixa intensidade. O terceiro é investigar o possível efeito da dieta, qualidade de carboidrato, proteínas e gordura nos níveis plasmáticos de irisina e BDNF. O quarto, comparar o efeito dos diferentes protocolos de alta intensidade e baixa intensidade dos estados de treinamento não treinado e treinado em força em marcadores psicológicos, fisiológicos e bioquímicos em diferentes tempos. Como quinto, comparar o efeito dos diferentes estados de treinamento não treinado e treinado em força dos diferentes protocolos, alta intensidade e baixa intensidade, nos níveis plasmáticos de irisina e BDNF em diferentes tempos. O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP e da PUC Minas, sobre os pareceres aqui exemplificados. O local da pesquisa. O treinamento de força e a coleta sanguínea foi feita na PUC Minas, a DEXA foi feita na Universidade do Estado de Minas Gerais, e as análises laboratoriais foram executadas no Coltec e no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. A amostra foi composta por 20 homens, com cálculo amostral feito através do software G-Power, com tamanho de efeito de 0,45, sendo distribuído 10 homens no grupo de não treinados em força e 10 homens ao grupo de treinados em força, e com idade entre 18 e 30 anos. O ensaio clínico, desenho experimental, foi um ensaio clínico crossover com 2 braços agudos, seguindo as diretrizes da Consorte 2025. Foram feitos em 5 sábados pela manhã, sendo que no primeiro sábado foi feito todas as informações aos voluntários e explicados critérios e definidos critérios de inclusão. Foi aplicado para todos os voluntários também o termo de consentimento livre esclarecido para a participação. A autorização dos usos de imagem foram cedidas também. E todos os protocolos de biossegurança foram seguidos na pesquisa. Ainda no primeiro dia, foi feito a avaliação antropométrica da massa corporal e da composição corporal, e algumas distâncias e algumas medidas antropométricas, com uma distância acromial, foi utilizada para tanto os critérios de inclusão, quanto para a caracterização da amostra, como os pontos de referências anatômicas
para a execução dos respectivos protocolos. Para os critérios de inclusão, foram homens de 18 a 30 anos, não treinados em forças e treinados em força, que tiveram o parquio negativo, sem doenças cardiovasculares, sem lesão que poderia interferir nos exercícios, sem doenças, sem uso de recursos ergogênicos. Para a classificação do estado de treinamento, foi utilizado esse protocolo proposto por Santos Júnior, que ele utiliza o tempo atual de treinamento ininterrupto, o tempo de destreinamento, experiências anteriores com treinamento, e que, considerando maior do que 3 pontos nessa classificação, como avançado e altamente avançado, foi definido como indivíduos treinados em forças. Já a classificação temporal menor do que 3 pontos aqui não foi treinado em força. Os critérios de exclusão foi não comparecer nos dias programados para as etapas da pesquisa, não seguir as recomendações ao dia anterior aos testes e protocolos, não conseguir completar o protocolo da pesquisa, não permitir ou conseguir fornecer amostra sanguínea em qualquer momento do experimento e apresentar alguma intercorrência de saúde durante a pesquisa. Ainda no primeiro dia, foi aplicado um recordatório alimentar nas 24 horas anteriores às intervenções que foram feitas nos sábados, que os voluntários foram até o local de coleta. E também, não apenas na primeira semana, todas as outras semanas foram feitos esses recordatórios alimentares, considerando toda a sexta até o momento, o sábado pela manhã. E foi feita, então, essa avaliação nutricional para analisar a caloria antes de cada uma das etapas que os voluntários foram submetidos, testes e protocolos, e a média dos macronutrientes também, carboidratos, proteínas e gorduras, foram feitas nesses 4 dias que eles tiveram sobre os processos de intervenção. Foi utilizado o software Dietbox para fazer essa análise nutricional, e a referência foi a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TAC. No primeiro dia também foi aplicado o teste de 1 repetição máxima, foi feito um aquecimento antes do teste, foi coletadas amostras sanguíneas antes da execução dos exercícios. Os exercícios seguiram sempre essas sequências, assim como para o teste de um RM, como depois para os devidos protocolos. Foi composto, então, o teste de um RM para o exercício de supino livre, o leg press 45 graus, o pulley anterior pegada neutra e a mesa flexora de joelhos. Foi oportunizado, então, 5 tentativas para alcançar e identificar o peso máximo levantado por esses voluntários em cada um dos exercícios. Uma pausa de 180 segundos foi feito entre cada tentativa, e entre cada exercício foi dada uma pausa também de 180 segundos. O teste de um RM foi utilizado para caracterizar a amostra, para prescrever e controlar a carga de treinamento. Como que foi, então, definida essa carga de treinamento? A carga de treinamento, para ela ser garantida, foi feita também uma pesquisa na literatura baseada no teste de um RM, foi aplicado um piloto, e para o protocolo de alta intensidade, por exemplo, para o volume fixo, que ficou entre 3 a 5 repetições para cada série, foi mantida uma intensidade entre a primeira e segunda série a 85% de um RM, e para as demais séries, a terceira e a quarta série, a 80% de um RM. E a exemplo aqui do protocolo de baixa intensidade, que o volume fixo também ficou entre 20 a 25 repetições, a intensidade variou para a primeira série a 45% de um RM, 35% na segunda série de um RM, 25%
terceira série e 20% na quarta série. E todos esses voluntários foram submetidos à escala Omni-Res de percepção de esforço máximo para quantificar o máximo de esforço que esses voluntários atingiram durante os protocolos. Lembrando que sempre foi estimulado eles atingirem o esforço máximo em cada uma das séries executadas, entre 8 a 10 na escala de percepção de esforço. Já no segundo sábado, foi feita a familiarização com os dois protocolos, onde eles tiveram a vivência com o protocolo de alta intensidade e o protocolo de baixa intensidade, na sequência dos exercícios, aplicando também a duração da fase concêntrica e excêntrica, e ajustando também a carga de treinamento para cada um dos protocolos. No terceiro e quarto sábado, de forma randomizada, foi feito um sorteio ao primeiro voluntário que chegasse no primeiro sábado que ele fosse aplicado o protocolo de intervenção para ele, e de acordo com esse sorteio, no segundo sábado, ele faria o protocolo diferente. Por exemplo, se no primeiro sábado fosse selecionado o protocolo de alta intensidade para esse voluntário, no segundo sábado ele faria o protocolo de baixa intensidade, randomizando a distribuição aí do protocolo de treinamento. Uma outra observação que garantimos também foi que os demais voluntários daquele sábado, eles também alternavam o estado de treinamento para um não treinar o mesmo protocolo no mesmo sábado. E, consequentemente, todos esses voluntários que treinaram alternados aqui nesse primeiro sábado que foi sorteado, no segundo sábado foi todo alternado o protocolo, ele com ele mesmo. E como que acontecia o protocolo na terceira e na quarta semana? O voluntário, ele chegava até na PUC e era feita uma preparação antes do exercício, era feita toda a coleta sanguínea, era colocada os equipamentos para medida do cardiofrequencímetro, na marca polar aí, e era também ligado o metrônomo para controle da fase concêntrica e da fase excêntrica. Todos esses controles feitos foram por duplo avaliadores. Então, após a coleta sanguínea, esse voluntário, nessa sequência de exercícios, para o protocolo de alta intensidade, ele executou 4 séries de 3 a 5 repetições de 1 segundo de concêntrico e 2 segundos de excêntrico, e pausa de 180 segundos entre as séries. E 5 minutos após, 30 minutos após e 1 hora após, foram feitas as coletas sanguíneas. Já para o protocolo de baixa intensidade, as séries foram as mesmas, mudou o volume, que a repetição ficou entre 20 a 25 repetições, 1 segundo de concêntrica e 2 segundos de concêntrica foi a mesma, e a pausa foram de 90 segundos. E a pausa entre os exercícios foi sempre de 180 segundos. Essas coletas sanguíneas foram feitas por punção venosa em tubos contendo ativador de coágulo gel e coágulo e gel separador, EDTA e EDTA mais fluoreto. E todo esse processamento foram feitas dessas amostras a centrifugação, alicotadas em Eppendorfs e armazenadas no freezer a menos 80 graus. As amostras sanguíneas sempre também foram por dupla conferência, feito com aparelho glicosímetro portátil da marca Accu-Chek. O lactato foi pelo teste de colorimétrico do kit da Bioclin. A irisina e o BDNF foi por ELISA.
e todos os processos foram feitos conforme as orientações dos fabricantes. Ao fim, no último sábado, os voluntários foram direcionados para o exame da DEXA. Na DEXA foi analisada a massa corporal total, a massa de gordura, a massa magra e a densidade mineral óssea. Para os testes estatísticos, a normalidade foi de acordo com o teste de Shapiro-Wilk. Para os testes paramétricos, o teste T, pareado e não pareado, a nova on-way, a nova two-way, a nova three-way e o post-hoc de Bonferroni, a correlação foi de Pearson. Para os dados não paramétricos, foram utilizados os testes de Mann-Whitney, não pareado, Wilcoxon pareado, Kruskal-Wallis não pareado, Friedman pareado e o post-hoc de Dunn. A correlação foi de Spearman. O grau de significância foi com P menor do que 0,05. Os resultados, a triagem inicial, foram contactados 78 voluntários. Foram excluídos 23 voluntários por desistência, problemas de saúde e por não seguirem o cronograma. Os participantes elegíveis, então, foram 55. Também foram excluídos por não cumprir os critérios de inclusão e por problemas de saúde, sendo selecionados 41 voluntários, que foram distribuídos pela alocação randomizada nos grupos não treinados em força e grupo treinados em força, sendo 17 no não treinado em força e 24 treinados em força. E foram excluídos do grupo não treinados em força 6 voluntários por desistência ou por problemas de saúde, e no grupo treinados em força foram excluídos 4 voluntários por desistência ou problemas de saúde, restando o final de 31 voluntários, sendo 11 voluntários não treinados em força e 20 voluntários treinados em força. E por problemas na análise de leitura, tanto da irisina e do BDNF, nós tivemos a redução de um voluntário, tanto do grupo treinado quanto do grupo não treinado, para as moléculas de irisina e BDNF. A caracterização da amostra, podemos observar que, em relação à idade, à estatura, à massa corporal total e à composição corporal, não existiu diferença estatística, nem entre o grupo para o grupo não treinado e nem para o grupo treinado em força, ou seja, mostrando que não houve diferença nas características físicas para os dois grupos, ou seja, os dois grupos foram homogêneos em suas características. Porém, para a análise do teste de 1RM, houve diferença estatística entre a execução da força absoluta para os grupos, observando que o grupo não treinado em força fez uma força absoluta total menor do que o grupo treinado em força, que fez uma força absoluta maior, mostrando também que o grupo não treinado em força realmente tem uma menor produção absoluta de força do que o grupo treinado em força. Já para a análise alimentar, do registro alimentar nas 24 horas anteriores aos protocolos e testes, observa-se que a caloria do dia das 24 horas anteriores não houve diferença estatística para o dia do teste de 1RM, nem para o dia da familiarização, nem para o protocolo de alta intensidade, nem para o protocolo de baixa intensidade, mostrando também que, em relação à alimentação, nem o grupo não treinado e treinado não houve diferença estatística. Já para a análise das médias dos macronutrientes das 24 horas anteriores, para o carboidrato, a proteína e as gorduras,
também não houve diferença entre os dois grupos, nem para os não treinados, entre os não treinados e os treinados. Carboidratos, proteínas e os lipídios, as gorduras. Agora, analisando as intensidades entre os dois protocolos de alta intensidade e baixa intensidade, tanto para os indivíduos não treinados quanto para os indivíduos treinados, observa-se que houve diferença entre as intensidades, mostrando que o protocolo de alta intensidade, a média ficou próxima a 80%, e no protocolo de baixa intensidade, a média ficou próxima a 30%, mostrando que as cargas de treinamento em relação à intensidade foram distintas e, da mesma forma, as cargas de treinamento em relação ao volume também foram distintas, mostrando que no protocolo de baixa intensidade as repetições ficaram próximas a 22 repetições, e no protocolo de alta intensidade ficou próximo a 4 repetições. Assim, esse primeiro bloco de dados e resultados mostram que os grupos eles foram homogêneos em suas características, é muito importante os grupos serem iguais, né, estatisticamente, e diferentes no estado de treinamento, que é o que a gente pretende analisar. Os grupos também tiveram padrões alimentares semelhantes, o que também é interessante, que não houve variação no padrão alimentar. As cargas de treinamento aplicada, elas foram distintas nos respectivos protocolos. O que a gente gostaria mesmo que a carga de treinamento fosse distinta para a gente analisar o efeito em relação às moléculas a serem analisadas. E não houve diferença da intensidade e do volume de treinamento entre os grupos não treinados e treinados em força. Agora, observando a percepção subjetiva através da escala Omni-Res para o protocolo de alta intensidade e protocolo de baixa intensidade, observa-se que eles não estavam fazendo esforço antes do treinamento e depois do treinamento, tanto para o protocolo de alta intensidade quanto de baixa intensidade, eles atingiram uma mediana de 10 na escala de percepção, demonstrando que, mesmo nos diferentes protocolos de intensidades diferentes, eles fizeram o máximo de esforço que eles conseguiram nos respectivos protocolos, tanto para o grupo não treinado quanto para o grupo treinado em força. Já a frequência cardíaca, em relação ao protocolo de alta intensidade e baixa intensidade, comparando a situação de repouso com a média durante os exercícios de treinamento de força, observou-se que houve um aumento da frequência cardíaca em todos os protocolos e em todos os grupos de treinamento. Também na concentração de glicose, para o protocolo de alta intensidade e de baixa intensidade, observa-se que, após todos os protocolos, houve diminuição da concentração da glicose sanguínea, tanto para o grupo não treinado quanto para o grupo treinado. Em relação à concentração de lactato, para o protocolo de alta intensidade e baixa intensidade, observa-se que, no grupo não treinado em força, no protocolo de alta intensidade, o lactato teve um aumento após o treinamento, tanto para o grupo de alta intensidade quanto para o grupo de baixa intensidade. Uma outra observação importante, que entre o protocolo de alta intensidade e baixa intensidade, houve diferença estatística também, demonstrando que os níveis de lactato foram aumentados
no protocolo de baixa intensidade em relação ao protocolo de alta intensidade, o que também foi igual para o grupo de indivíduos treinados. Em suma, para esse segundo bloco de resultados, observamos que houve estresse cardiovascular pelo aumento da frequência cardíaca e houve o estresse metabólico também pelo aumento dos níveis de lactato, assim como a redução da glicose sanguínea, demonstrando que houve perturbação da homeostase de repouso e que o nível de esforço alcançado nos protocolos foi atingido. Agora, em relação aos resultados da irisina para o protocolo de alta intensidade, foi demonstrado que antes do exercício, 5 minutos após, 30 minutos após e 60 minutos após, não houve diferença nas concentrações plasmáticas de irisina para o grupo não treinado. O mesmo aconteceu para o grupo treinado em força. Já no protocolo de baixa intensidade, o mesmo aconteceu. A irisina não aumentou as suas concentrações antes, 5 minutos após, 30 e 60 minutos após, nos dois grupos testados. Isso possivelmente é explicado, a irisina ainda não está definido, não está muito claro o time point adequado para as coletas em relação ao treinamento de força. Se observarmos nesse estudo aqui, teve um aumento da irisina imediatamente após. Nós, na nossa pesquisa, nós não coletamos imediatamente após, nós coletamos 5 minutos após, o que nós podemos ter perdido esse time point. E nós coletamos, com base nesse estudo que teve o pico de irisina 1 hora depois, também igual esse artigo mensurado, mas os dados não corroboraram com os nossos dados encontrados. Outra possível explicação de outro estudo, mais recente, é que a proposta foi que a glicemia, que a irisina, as concentrações de irisina, elas aumentaram 15 minutos após a um protocolo de treinamento de força. O que, na nossa pesquisa, nós não fizemos essa coleta 15 minutos após. Agora, em relação aos níveis plasmáticos de BDNF, no protocolo de alta intensidade, não houve aumento das concentrações de BDNF em nenhum dos time points coletados, tanto para os indivíduos não treinados quanto para o grupo de indivíduos treinados. Agora, já no protocolo de baixa intensidade, as concentrações plasmáticas de BDNF aumentaram 30 minutos após o exercício, tanto para o grupo não treinado em força, quanto para o grupo treinado em força. As possíveis explicações, uma delas é através do T-Stretch, que nas plaquetas que têm a maior concentração, hoje em dia pesquisada, de BDNF, elas podem ser liberadas, então, iniciando um processo de liberação aí de 5 a 10 minutos, de acordo com esse estudo apresentado. E teve um outro estudo apresentado, de 2009, que através da estimulação elétrica in vitro do músculo, o BDNF aumentou 30 minutos após dessa estimulação, corroborando com os nossos dados aqui apresentados. Não houve correlação significativa nos níveis plasmáticos de irisina e com os níveis plasmáticos de BDNF. Também não houve correlação significativa na análise de ingestão de carboidratos do consumo alimentar, na análise de proteína, na análise de gordura,
na glicose sanguínea, na frequência cardíaca, na concentração de lactato, em toda a composição corporal, aos níveis plasmáticos de lisina e BDNF, nos protocolos de alta intensidade e baixa intensidade. Então, não conseguimos encontrar as correlações aí significativas. Assim, esse terceiro bloco de resultados, ele mostra que o protocolo de alta intensidade não foi capaz de alterar os níveis plasmáticos de lisina e BDNF. O protocolo de baixa intensidade não foi capaz de aumentar os níveis plasmáticos de lisina. E o protocolo de baixa intensidade, ele foi capaz de aumentar os níveis plasmáticos de BDNF 30 minutos após o treinamento proposto. E não houve correlação entre as variáveis pesquisadas. Como limitação, a dosagem de lisina e BDNF foi realizada no plasma, que reflete uma mistura de contribuição de várias fontes, que a gente não conseguiu identificar por fazer no plasma. Por exemplo, né, poderia vir oriunda das plaquetas, do endotélio vascular, dos músculos. E a janela temporal da coleta sanguínea pode ter sido insuficiente para capturar picos tardios de lisina ou mudanças mais prolongadas no BDNF. Em suma, os dois protocolos de treinamento, né, do grupo não treinado em força, como o grupo treinado em força, nessa sequência de exercícios, tanto para o protocolo de alta intensidade e baixa intensidade, com alterações das respostas, da percepção, aumento da percepção do esforço, com aumento das respostas cardiovasculares, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, e das metabólicas, diminuição da glicemia e aumento do lactato, para o protocolo de alta intensidade não aumentou a irisina e o BDNF, e para o protocolo de baixa intensidade, aumentou apenas o BDNF 30 minutos após. E, como a conclusão, em síntese, o grupo treinados e não treinados em força foram homogêneos em suas características físicas e nos padrões alimentares, e os protocolos de alta intensidade e baixa intensidade apresentaram cargas distintas de treinamento, induziram ativações cardíacas e metabólicas. O protocolo de alta intensidade não foi capaz de aumentar os níveis plasmáticos de lisina e BDNF, entretanto, o protocolo de baixa intensidade foi capaz de aumentar os níveis plasmáticos de BDNF 30 minutos após. Análises futuras serão analisadas outras moléculas, como o fator neurotrófico derivado da célula glia e fator neurotrófico nervoso. Eu quero deixar meus agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição, à PUC Minas, ao GPCOF, que é o Grupo de Pesquisa de Condicionamento Físico, ao Laboratório de Odontologia também da PUC, à Universidade do Estado de Minas Gerais, na representação do LAFIEX, e ao Colégio Técnico da UFMG e ao Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Gostaria de agradecer também a todos os integrantes do LABIEX, Laboratório de Inflamação e Imunologia do Exercício, presidido pelo professor Albenar, e agradecer todos os participantes, todos os voluntários. Gostaria de agradecer em especial aqui também a Lucélia, que me ajudou muito durante todas essas etapas, todas as pessoas que fizeram parte dessa banca aqui, também ficam os meus agradecimentos por toda essa trajetória com essa minha história. E gostaria de agradecer toda essa possibilidade que eu tenho de aplicar essa pesquisa para os meus queridos voluntários, meus queridos alunos, né, das academias das cidades, os professores também das academias das cidades, todos os grupos gestores. Também agradecer ao Hospital Metropolitano também, que eu aplico todas essas minhas intervenções para o grupo de trabalhadores, né? E agradecer meu braço direito também, que foi o estagiário Breno, assim como os outros estagiários também que contribuíram para me auxiliar durante todo esse processo. E agradecimentos especiais ao
que pôde realizar esse sonho que eu sempre tive aí, que é o Albenar, e o Hugo também por todo o detalhamento, todo esse rigor metodológico aí, assim como o Albenar pela execução. Não poderia de agradecer a toda a minha família, meu pai, minhas irmãs, agradecer aí muito em especial minha mãe, que é um apoio muito grande para mim, agradecer minhas filhas, por minha filha, gente, que fez esse desenho aqui da Irisina e do BDNF, nesse eixo Irisina-BDNF aí, ela falou que está escrito aqui o carboidrato também para representar uma possível associação. Minha filha Rubia deu a contribuição dela também. Gostaria de agradecer também, em especial, a Raquel, que é a minha namorada, que vem me ajudando também em todo esse processo aí, durante toda a pesquisa. Muito obrigado a todos, gente. Só queria deixar essa mensagem final. Se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercício físico, nem pouco nem muito, encontraríamos o caminho mais seguro para a saúde. Muito obrigado, pessoal. Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 14 horas, por videoconferência, foi instalada a sessão pública para a defesa de tese de doutorado do Rony Carlos Las Casas Rodrigues, sendo a banca examinadora composta pelo professor Dr. Albenar Nunes, pelo professor Dr. Fernando Gripe, pelo professor Dr. Kellerson, pelo professor Dr. Mauro Heleno Chagas, pela professora doutora Samara Silva Moura e pelo professor Dr. Hugo César Martins. Dando início aos trabalhos, o presidente, com base no regulamento do curso e nas normas que regem as sessões de defesa de tese, concedeu ao doutorando 50 minutos para a apresentação do seu trabalho intitulado Estudo do efeito agudo do treino de força em diferentes intensidades, dos diferentes estados de treinamento e do consumo alimentar nas concentrações plasmáticas de irisina e BDNF em adultos jovens. Um ensaio clínico crossover. Na área de concentração, saúde e nutrição. Terminada a exposição, o presidente da banca examinadora concedeu a cada membro um tempo para perguntas e respostas ao candidato sobre o conteúdo da tese, na seguinte ordem. Aqui foi dada a ordem. Dando continuidade, ainda de acordo com as normas que regem a sessão, o presidente solicitou aos membros da banca que se reunissem numa outra sala para que pudessem fazer a análise da decisão, anunciando a seguir publicamente que o doutorando foi aprovado, Las Casas. Las Casas, como consequência dessa aprovação, dessa fase agora, você tem 3 meses, de acordo com as normas e o regulamento, para corrigir a tese, acatando tudo que é possível da banca. A banca não levantou na deliberação nenhum problema que impedisse a defesa, e a banca deliberou que você é merecedor do título de doutor.